Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e esse dia que Deus está nos dando, nesse novo tempo, nova série que nós estamos falando sobre grandes temas da Bíblia, esse primeiro momento falando sobre Deus, hoje, terceiro dia, eu quero falar sobre um aspecto da adoração que está exatamente em João, capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 24, quando vai nos dizer assim: Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Particularmente, eu gosto demais desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós sabemos o desenrolar que essa mulher tinha dificuldades morais na sua vida, e Jesus então faz questão de passar por Samaria e, de uma forma intencional, ali ele se aproxima do poço em que a mulher está tirando água por volta do meio-dia e abre um diálogo, e nesse diálogo revelações extraordinárias acontecem. E nós sabemos que Jesus, ao se aproximar dessa mulher, ele quebra 3 regras que um judeu normalmente não quebraria. Primeiro, as mulheres eram consideradas muito inferiores aos homens. No Oriente Médio, um homem jamais falava com uma mulher em público, nem mesmo a sua esposa, mãe ou irmã. A segunda regra que Jesus quebrou foi que os judeus não falavam com os samaritanos. Eles acreditavam que os samaritanos tinham traído a fé, pois haviam se casado com estrangeiros. Os judeus e os samaritanos se odiavam e se evitavam. Terceiro, nenhum homem de respeito, especialmente um mestre, falaria com uma mulher de reputação tão desprezível, como eu já citei anteriormente. Essa mulher já estava no 5º casamento, no 5º relacionamento conjugal, e Jesus não se importa com isso e conversa naturalmente, se revela como o Messias e traz então essa grande revelação sobre o fato que nem Jerusalém, nem Samaria poderiam conter a glória de Deus na adoração, porque Deus estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Eu particularmente gosto demais desse fato, de olhar para essa realidade tão preciosa na religião, que é a adoração do Deus Todo-Poderoso, soberano Deus, e a forma como ele recebe a adoração ao seu nome, à sua pessoa, e ele até está procurando quem lhe faça essa adoração nesse modelo. E eu particularmente gosto de saber que onde eu estou, onde você está, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, como realmente o texto vai dizer que é uma imposição dele, ou um desejo dele, um modelo que ele criou para nós, tem que ser em espírito e em verdade. Jesus, na realidade, ele informa para aquela mulher que com a chegada dele, Deus não tinha mais um lugar específico na terra para adoração. Agora, os que creem no Senhor Jesus podem adorá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar. Olha que boas notícias. Você que está talvez aí dentro do ônibus ou na fila esperando algum atendimento, ou você que parou um pouquinho para almoçar, para jantar, você está ouvindo o áudio nesse momento, você pode sim direcionar
seu pensamento ao Senhor, falar com Ele, dizer para Ele como é que está, o que é que está precisando, porque o caminho é aberto através de Jesus. A adoração verdadeira significa que um cristão entra na presença de Deus por fé e lá o louva e o adora. Seu corpo pode estar numa caverna, numa prisão ou num campo, ou numa fila, como eu já citei. Mas seu espírito pode aproximar-se de Deus no santuário celestial pela fé. Jesus disse à mulher que daquele momento em diante, a adoração ao Pai seria em espírito e em verdade. O povo judeu havia reduzido a adoração a meros ritos e cerimônias. Pensavam que, por se prenderem zelosamente à letra da lei e cumprirem certos rituais, estavam adorando ao Pai. Mas a adoração deles não era em espírito, era externa e não do íntimo. O corpo deles poderia estar curvado ao chão, mas o coração não era reto perante Deus. Talvez estivessem oprimindo os pobres, ou usando métodos ilícitos nos negócios, ou ainda o próprio preconceito tão arraigado na religião dos judeus, o fato de que essa mulher está tirando água ao meio-dia já mostra realmente que essa questão dos relacionamentos estavam bem quebrados, não só entre os samaritanos, mas também entre os judeus e os samaritanos, já que os judeus não se relacionavam em hipótese alguma com um samaritano. Os samaritanos, em contrapartida, tinham uma maneira de adorar, mas era falsa, pois não possuía a autoridade das Escrituras. Começaram sua própria religião e estavam cumprindo práticas de sua invenção. Assim, quando o Senhor diz que a adoração deve ser em espírito e em verdade, estava repreendendo tanto os judeus como os samaritanos, mas também estava lhes informando o fato de que, visto que era possível se aproximar de Deus por intermédio dele, ele como Messias, ele está se revelando agora à mulher, a adoração verdadeira e sincera deveria ser em espírito e em verdade. O Pai, então, procura esses adoradores que o adorem assim. Jesus disse para a mulher: Deus está interessado na adoração de seu povo. Será que ele recebe verdadeira adoração de nós, como seu povo, como sua igreja? E eu, então, aqui na minha pequena pesquisa, eu encontrei em Zacarias, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Essa complementação de texto está lá em Tiago, no capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 10, que diz: Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Esse texto de João, capítulo 4, que eu acabei de ler, quando diz que o Pai está procurando esses adoradores porque ele deseja um culto sincero, verdadeiro, com o nosso coração, com a nossa mente, com todo o nosso ser. E Zacarias vai falar isso, Tiago também vai nos fazer um convite a nos aproximar de Deus, como nosso Pai, a quem nós podemos adorar em espírito e em verdade, porque Jesus veio restaurar esse relacionamento. Para mim é motivo de grande alegria. A liberdade de onde quer que eu esteja, e que apenas eu preciso abrir o meu coração em espírito e em verdade, me aproximar do Abba Pai, a quem eu posso chamar de pai, de paizinho, com quem eu posso nutrir um relacionamento profundo, duradouro e contínuo. É o desafio de hoje. Que Deus nos abençoe e que a nossa adoração possa chegar diante de Deus, o Deus Pai, o Deus que nos ama, o Deus que nos convida a nos aproximar e que nos abraça com o seu eterno amor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Ótima reflexão, que Deus nos abençoe. Amém.